Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo no canal Logística 24 Horas. Então, estamos retomando aí hoje com um tema fundamental dentro da logística, né? E que até em geral é o principal termo que a logística é associada, né? Eu acho que todo mundo, quando pensa em logística, eu acho que primeiramente vem à cabeça um ônibus, um caminhão, um transporte de alguma maneira, né? Mercadorias sendo transportadas do ponto A para o ponto B. Então é claro que quem está curtindo, acompanhando, seguindo aqui os vídeos do canal, já viu que a gente tem muito mais elementos do que não simplesmente no sentido de simples, né? Mas de apenas o transporte. Então, quer dizer, feito isso, né, contextualizado tudo isso, a gente hoje vai começar a falar um pouquinho especificamente da parte de transportes. Como eu acho que está muito grande essa parte, a ideia é a gente dividir em 3 vídeos diferentes, beleza? Então segue aqui comigo que a gente vai discutir esses conceitos. Então, pessoal, primeiramente, né, quais os grandes desafios da gestão dos transportes nos tempos atuais? Bom, maior complexidade operacional, com o advento do omnichannel, do crescimento muito grande dos mercados, né, online, e você ter necessidade de integrar essas bases de dados, mercados externos, né, você tem players hoje globais disputando as entregas. Então, com isso, você tem uma maior complexidade operacional. Os centros urbanos estão muito movimentados, né? Em grandes cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, onde eu moro, você tem muita complexidade para fazer a entrega, principalmente da última milha. Então, é um cenário com muita complexidade para você fazer essa entrega. Pressão por melhores serviços, os clientes hoje eles são muito bem informados sobre produtos de qualquer país que ele queira. Então, você tem acesso aos níveis de serviço, a qualidade da entrega, a prazos de entrega de players mundiais. Então, naturalmente, para você conseguir ganhar um pedido do seu concorrente, você precisa sempre se colocar uma pressão por maiores serviços. Multimodalismo, né? Como você integrar esses modais, dependendo de qual está disponível em qual país. Gerenciamento de risco, eu vou gravar algumas aulas aqui só sobre isso, né? Eu dei uma disciplina inteira sobre isso na pós-graduação, estrito sensu, durante alguns anos, e a minha ideia é selecionar e colocar esse material aqui também. E sobre risco, a gente realmente tem muito a que falar, né? Na parte de transportes propriamente dita, você pode destacar roubo de carga, você pode destacar falta de paradas para o caminhoneiro, às vezes um mau acondicionamento da carga dentro do caminhão gerando avarias. Se você está falando de imunobiológicos, né, e você não aclimata da maneira correta, você pode perder a efetividade daquele produto. Então, é um assunto que dá muito pano para manga também. Tecnologia de informação sendo uma grande viabilizadora e ajudando aí também na resiliência dos transportes e no gerenciamento e mitigação dos riscos. Naturalmente, pressão constante por redução de custos, você vai tentar consolidar a carga, ou seja, levar o caminhão completamente cheio sempre que você puder, para você justamente conseguir gerar economias de escala. Melhor utilização dos artigos, né? Uma coisa que está muito atrelada à outra. Lidar com a constante mudança de regulamentação que a gente vê e questões de recursos humanos, trabalhistas, né? Então, quer dizer, a gente tem uma grande sopa aí com muitos elementos que são bastante complexos de serem gerenciados. Então, nesse vídeo aqui, nos outros, a gente vai tentar endereçar um pouquinho essas questões. Beleza? Então, a gente pega em alguns artigos da Mundo Logística, né? A empresa Trimble, que é uma empresa de tecnologia americana, nesse artigo ela traçou algumas tendências para o transporte. Então, a gente tem IA interativa e Big Data Analytics. Eu estou para soltar um vídeo aqui também falando bastante dessa questão de IA, para tentar falar dos benefícios e também colocar algumas críticas quanto a isso.
a parte de cloud, APIs e cybersecurity, descarbonização e transição energética, muito importante, crescimento, produtividade e eficiência, né? Então, a gente tem aí algumas dessas tendências. Na parte de IA interativo e do Big Data Analytics, a gente pode citar o Machine Learning também, você tem questão de dados estruturados, que são aqueles dados que já vêm organizados em colunas, linhas, bancos de dados, e você tem o que a gente chama de dados não estruturados, que é basicamente tudo. Uma música, um vídeo, tweets lá no X, postagens do Instagram, do TikTok. Tudo isso a gente pode considerar um dado não estruturado, que justamente ele não está naquela estrutura que você consegue tratar, rodar algoritmos de machine learning, tirar informações com maior facilidade, né? Em geral, eles são incompletos, precisam de alguma organização, de um pré-tratamento. Em geral, vai ser um grande projeto você conseguir estruturar esses dados, tá, pessoal? Então, ferramentas digitais baseadas na tecnologia de Big Data Analytics tornam o uso e o entendimento de dados estratégicos mais simples, padronizados e eficazes. Por isso, essa tecnologia tem transformado o mercado e auxiliado as empresas na tomada de decisão em diferentes frentes, né? Hoje em dia é muito difícil você tomar decisão estratégica dentro de uma empresa sem se basear em dados. A chance de você errar é muito grande. Beleza, gente? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Predição de acidentes, por exemplo, informa os motoristas, né? Quais estão em risco de sofrer algum tipo de acidente, pode monitorar o nível de cansaço por alguns indicadores. A análise inteligente, nesse caso, né, é feita baseada no histórico de direção, comparado aos dados atuais e pontuando, criando algum score ali de nota de segurança de cada um deles. Você pode ter mapa de calor, visualizar no mapa áreas com maiores incidências de tipo de infração, acidente, né? Dessa forma você elabora melhor a rota de acordo com essa métrica de risco. Você pode ter um mapa de criminalidade também, né? Onde você tem maior roubo de carga, em que horários, e aí você consegue desviar o seu caminhão daquela rota. Sugestão de rotograma, a reboque do que a gente está falando, né? É possível criar rotogramas ao utilizar os dados da base para identificar regiões de risco, reincidência de eventos, criando uma agilidade maior. Ranking do motorista, visualizar de maneira detalhada a pontuação de motoristas, reconhecimento facial para dar maior segurança, quadro de ocorrências, ranking de infrações. Então, são alguns exemplos do que a gente pode fazer. Então, a partir desses dados, o que a gente consegue gerar de análise? Análise descritiva, que vai tentar entender a situação existente, responder perguntas sobre o que aconteceu. Análise de diagnóstico, que vai buscar investigar por que algo aconteceu. Você tem análises, principalmente a preditiva, que se liga muito. Se a gente pegar lá as primeiras aulas aqui do curso de gestão e cadeia de suprimentos, que a gente fala de Supply Chain Control Tower, essa parte preditiva vai ser muito importante, que vai gerar previsões do que pode acontecer. Então, quando você é preditivo, você sai do modelo de negócio em que você está sempre apagando incêndio para um modelo em que você vai conseguir antecipar aquele risco e tomar alguma decisão para que de repente ele não aconteça ou que aconteça de uma maneira muito mais branda. Beleza? Análise prescritiva, que utiliza dados históricos e situacionais para recomendar mudanças no que deve ser feito. Então, era o que a gente estava falando, né? A última milha está inserida em do conjunto de questões mais desafiadores da logística brasileira. Pelo que eu já falei, questões de carga e descarga, dependendo do horário, você não consegue, em grandes centros urbanos não tem onde parar o caminhão, sem correr risco de tomar multa, travar uma via urbana, precariedade da infraestrutura e segurança. Então, você tem um conjunto de fatores que dificulta essa entrega do last mile.
Entrega muito fracionada, você vai ter pedidos muitas vezes de um item, né? Eu mesmo tenho esse comportamento de compra, né? Hoje eu sou muito dependente ali de Amazon, Mercado Livre, né? Enfim, outros sites aí online de compra, e muitas vezes eu peço um item. E isso para logística realmente é o pior dos mundos. Mas a gente está acostumado com esse comportamento de compra. O varejo online ele virou praticamente o antigo ali, quando eu era pequeno, nos anos 90, o mercadinho da esquina, que você ia, comprava um único item e voltava para casa. Hoje você recebe em casa. Então é extremamente prático. Então, quando o varejo é o próprio responsável pelo abastecimento da rede de suas lojas físicas, ele passa a deter os estoques a partir da venda da indústria. Esse modelo é corriqueiro no grande varejo, que se abastece direto da indústria. Então, um modelo logístico que a gente vem percebendo hoje em dia. São varejos que têm como característica comum gestão e operação primarizada de um ou mais centros de distribuição e operação terceirizada do transporte da última milha. Beleza? Então, são algumas tendências que a gente vê da organização da logística. Essas redes têm muito em comum. Pontos de venda que estão distribuídos nos diversos bairros e regiões da cidade. O stockout hoje em dia é um crime logístico realmente gravíssimo, porque se você está com stockout de um produto, você basicamente está mandando o seu cliente fazer o quê? Comprar no seu concorrente. Beleza? E ele pode gostar do serviço, do produto, do atendimento e não voltar mais. Então é muito difícil. Você tem que garantir que nunca tenha stockout e sem também você ter aquele nível de estoque exagerado que começa a empatar muito seu capital de giro, começa a prejudicar o seu negócio. Então, para todas, o estoque de segurança nas lojas deve ser mínimo e muito perto de zero. É um desafio muito grande você estimar esse estoque, uma vez que cada ponto de venda é dedicado ao cliente e não aos estoques de segurança. Então, uma grande tendência também é o abastecimento frequente, praticamente diário, quando não 2 vezes ao dia, né? Você pode pegar o caso de farmácia, de varejos ali. Você pega, por exemplo, varejos pequenos, né? Tipo Casas Pedro, que vende produtos ali de alto valor agregado. Você tem épocas muito sazonais ali, Páscoa, Natal, que você vai ter que ter um, dois, talvez mais abastecimentos diários. Por quê? Porque são lojas pequenas, você não vai ter um grande espaço de armazenamento. E em cidades como o Rio de Janeiro, o metro quadrado é muito caro. Então você não consegue ter num bom ponto de venda, em bairros nobres como Leblon, Zona Sul de maneira geral, você não vai conseguir ter um varejo com uma extensão muito grande de loja para você conseguir fazer um grande estoque. Beleza? Então, são muitos desafios, você vai ter que ter um abastecimento mais frequente e isso vai gerar problemas de transporte. Riscos operacionais, né? Vamos falar um pouquinho. Alta exigência de precisão nas entregas, sem erro, produto perfeito no prazo, equipe embarcada de motoristas e entregadores, restrições de trânsito, comentamos aqui, congestionamentos urbanos e baixa velocidade média de circulação, muito trânsito praticamente a qualquer hora do dia. Esse é o cenário do Rio de Janeiro hoje em dia, né? Principalmente se você pega ali Zona Sul, Lagoa, tem alguns lugares que a qualquer hora do dia você fica preso no engarrafamento, ausência ou improvisação de locais de estacionamento, recebimento muitas vezes logisticamente não profissionalizado. Você vai jogar uma carga de qualquer jeito, vai deixar a carga ali fora do caminhão tomando sol, em algum tipo de clima que ela não deveria estar. Beleza? Então, você tem também os riscos econômicos, que a gente pode citar uma grande ociosidade do veículo, da equipe de entrega, no retorno vazio ao centro de distribuição, que você já está perdendo uma oportunidade de levar alguma mercadoria, circulação em baixa velocidade, baixa produtividade do sistema de uma maneira geral. A questão da segurança, que já comentamos, questões trabalhistas, operação do sistema de última milha,
segundo esse artigo, já é responsável por mais de 50% do custo total da logística de distribuição e o artigo afirma que é uma tendência de custos crescentes, beleza, pessoal? Então, o artigo traz até que tem uma piada, né, no mercado que diz que se um viajante do tempo chegasse de 30 anos atrás e visse o mundo atual, ele somente não se espantaria com os modelos de educação e transporte de distribuição, que continuam iguais, né? Salvo algumas mudanças, né? Educação, eu acho que é um tema que a gente poderia ter vários vídeos para discutir, mas vamos ficar aqui no transporte, né? Eu entendo que o artigo fala. Você continua, por mais que você tenha tecnologia de roteiro, de supply chain control tower, né? Tecnologias, você continua tendo caminhão, continua tendo ferrovia, etc, etc, né? E a última milha ficou muito pior. Você tem mais problemas logísticos, né? Claro, você teve por questões de desemprego também, questões sociais, entradas de novos modais, né? Além de, por exemplo, do táxi, né? Você tem os transportes por aplicativo, até o táxi hoje em dia é por aplicativo também, o que também acaba piorando o trânsito. Você tem os aplicativos de entrega de comida, de itens, né? Tudo isso vai gerando caos urbano, não tem muito jeito, né? Não estou entrando aqui no mérito se deveria ou não existir, mas a realidade é que você está colocando muito mais veículos numa via urbana que, se você pegar 30 anos atrás, no Rio de Janeiro já tinha muito trânsito, né? Então você tem um cenário realmente do que eles chamam aqui da última milha de inferno astral, em que embarcadores, transportadores e cliente final estão longe de estarem felizes e sofrem mazelas que outros setores já superaram. Então, na última milha, né, você tem aqui pilares que sustentam o desenvolvimento do que os autores aqui chamam do pensamento da nova logística, que seria a economia digital, ter na última milha uma forma de melhoria da experiência de consumo e não uma causa de decepção, economia circular, que se você conseguisse trazer produtos de forma a reciclar e realimentar dentro dessa economia, né? Também foi temas de aula que eu dei na pós-graduação, está na lista de vídeos que eu quero botar no canal. Você consegue reinserir esses produtos na cadeia, recuperando minérios, produtos que você pode reindustrializar, e você ajuda a resolver o problema do caminhão voltar batendo lata no jargão, né? Do caminhão voltar vazio. Então, com todas as suas nuances de reversa, né, que devem ser aceitas sem alteração de custos e de nível de serviço. A economia compartilhada, né, também é uma tendência muito grande. E aqui um dado que o artigo traz, que 65% do PIB do nosso país, né, o Brasil, vem do consumo. Portanto, você investir na última milha, você investir na logística como um todo, acaba sendo você investir no PIB, você reduzir um pouco desse custo Brasil, né? Obras de infraestrutura, viabilizar mais o transporte ferroviário, modais mais baratos, isso tudo vai acabar contribuindo positivamente para o nosso PIB e reduzir os custos. Inovações e adequações no last mile, né? Essa logística realmente tem que, né, essa parte do last mile, constantemente inovar, aprimorar processos, buscar reduções de custos através de quê? Utilização de tecnologias. Você tem adequações nos modelos de distribuição, né? Como, por exemplo, novos tipos de centro de distribuição, as dark stores, que são pontos de venda exclusivos para a loja online. A gente vê isso em mercados também. Essa questão da loja online, você vê caixas destinados a RAP, a lojas online, por exemplo. Multiplicidade de canais de distribuição, como multi-channel, cross-channel e omni-channel. Então, quem não viu aqui, quem quer saber um pouquinho mais, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Pô, Pedro, o que é omni-channel? Cara, tem um vídeo só disso. Recomendo que vocês vejam também. A parte de crowd shipping, plataformas de compartilhamento de veículos, entregas e diversidade de veículos e equipamentos para realizar as entregas, beleza? Outra opção que a gente tem
São veículos menores, né? Como os tuk-tuks, por exemplo. Você tem a questão dos veículos não tripulados, né? Que aqui no Rio de Janeiro ainda é difícil imaginar uma viabilidade disso, né? Você tem o uso de lockers também, que seriam armários automatizados, que podem estar em estações de metrô, condomínios comerciais. Você também, de novo, né? Eu acabo usando muito o Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro. Você vai ter também muitos problemas associados à segurança, né? Quer dizer, você vai confiar, dependendo de um lugar deserto, da hora da noite, você vai confiar sair da sua casa e ir lá pegar aquele produto num locker, né? Será que você não fica vulnerável a algum tipo de assalto, alguma coisa desse tipo? Então, você ainda tem restrições quanto ao uso de alguns modelos, até mesmo por questões de segurança pública, beleza? Tem a parte do Q-Commerce, que é chamado de Quick Commerce ou ultra rápido, sendo a velocidade de entrega o principal diferencial entre as empresas do e-commerce, né? De novo, eu vou fazer propaganda da Amazon aqui, ela não bota dinheiro no canal, seria até bom se botasse um pouco, né? Que a gente poderia ter mais estudos de caso, né? Mas é uma empresa de referência em entrega realmente, né? Muitas vezes a gente faz um pedido na Amazon e eu confesso que ainda fico surpreso quando a gente vê que a entrega acaba sendo muitas vezes no mesmo dia, né? Então é muito investimento em termos de estrutura de entrega, né? A principal diferença está na velocidade que as entregas acontecem, computado em minutos e não mais em horas e em dias, possibilitando atendimento imediato. Beleza, gente? Então, esses desafios, né, que dependem muito também do tipo de indústria, posicionamento na supply chain, do segmento de mercado, a gente vê que tem alguns fatores mais específicos que geram complexidade ao sistema de transportes, né? Por exemplo, exigência por nível de serviço, tipo de carga, que a gente já deu exemplos aqui, tipo de embalagem, valor agregado do produto, né? Você tem, por exemplo, produtos que são muito roubados, né? Por exemplo, caminhão de cigarro, talvez seja um dos mais clássicos, né? De atrair muito roubo. Por quê? Um produto pequeno de muito alto valor agregado. Então é o ideal de produto realmente para o furto, né? Você consegue, não é muito pesado, você com uma pequeno volume ali você tem um valor agregado alto, então acaba ficando na mira para a insegurança da carga também. Então, fracionamento da entrega, coleta, já comentamos também, o volume, né? A escala, nem sempre você consegue. E aí é importante a gente começar a metrificar. A gente está falando de desempenho, de nível de serviço, do que o cliente quer em termos de entrega, de qualidade, do produto chegar perfeito. Então, que naturalmente a gente está falando de quê? De indicadores, KPIs, os famosos Key Performance Indicators. Então a gente pode falar de custo de transporte, entregas no prazo, percentual de avarias e o tipo de avaria também. Você pode ter uma avaria que não prejudica o uso daquele produto e o cliente, de repente, deixa passar. Agora, outras avarias já podem prejudicar a funcionalidade daquele produto. Percentual de reclamações, o que muitos serviços varejo acaba fazendo é para você dar nota também daquele serviço, né? É uma maneira de você tirar indicadores também. Beleza, pessoal? Então, a gente fecha aqui essa primeira parte da aula de gestão de transportes. Então, espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi útil, está servindo para vocês aprenderem um pouco mais, fica sempre aquele meu pedido para que vocês deixem a sua curtida, compartilhem. Com isso me ajuda muito a ficar sempre lançando novos conteúdos específicos sobre logística. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.